E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Chaveamento já completo, galera, das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o Verdão vai fazer o primeiro jogo das oitavas contra o Botafogo neste sábado às 13 horas. Estou trazendo aqui o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Lá, trabalhando para ajustar um problema antigo do Palmeiras, que é a pontaria. Lá vai Abel Ferreira para a primeira tentativa. Gol. Pode ser o objetivo do jogo em si, mas numa brincadeira comum no futebol, o alvo mesmo é o travessão, que o ex-lateral direito da seleção portuguesa erra por pouco na segunda tentativa. Eu tenho que correr, eu tenho que pedalar, não tenho essa criatividade toda. Pois na terceira, aí sim, bola no alvo, travessão, mais uma, chute no capricho. Mais um gol. Era só uma brincadeira, claro, no momento de descontração, antes de o treino mesmo começar. Mas se o alvo era o travessão, o aproveitamento do professor está meio que alinhado com o dos seus comandados. Contra o Inter Miami foram 21 finalizações, 7 no alvo, para conseguir os 2 gols. Números até próximos com os da estreia diante do Porto. 17 tentativas, 6 em direção ao gol, mas nenhum neste caso. Em vários momentos, esse balcão foi o nosso limite. Atividade fechada, no campo rolando lá embaixo. Mas, ao longo do período do Palmeiras, aqui em Greensboro, a comissão técnica foi generosa e a gente pôde entender um pouco melhor como funcionam os treinamentos no dia a dia. Foi dessa forma que pudemos acompanhar vários treinos de finalização, assim como as atividades em campo reduzido, às vezes bem reduzido. É o resultado que o torcedor vê em campo, que passa por muita repetição nos treinamentos. Uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar. Entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência. Esse é o lema. Mas se precisar dar uma enfeitada, Abel Ferreira também tem lá suas habilidades. Isso é uma coisa que a gente comenta sempre, né? O Vini entende bem disso, porque entra no Redação sempre para falar do Palmeiras também, que é o potencial do ataque do Palmeiras, que produz muito, tem muito volume, mas peca nas finalizações, peca no arremate. Isso. Tem muitas opções de ataque e a gente tem visto essas trocas constantes, não só no Campeonato Brasileiro, no Paulista e na Copa do Mundo, que a gente achou, né? Agora a gente vai saber o time titular. Não, a gente é que o Abel não sabe, mas a gente sabe o time titular. Não, o ataque? Eu não sei. A gente sabe. Eu não sei. Não, a gente sabe. É o Abel que não sabe. Eu tenho o gabarito aqui para amanhã, se vocês quiserem. Viu? Por quê? Eu não sei, não. Não, por quê? Não, a gente não sabe porque o Abel não sabe. O que atrapalha é isso. Os jogadores que dão resultado não ficam no time. Não ficam no time. E olha que coisa, olha a informação, hein? Todos os gols do Palmeiras nesse Mundial, né? Contra o Al-Ahly e contra a Inter de Miami, saíram em que momento do jogo? Segundo tempo. Segundo tempo, saíram depois das trocas, né? Exatamente meu ponto. Aí ele pode usar o argumento, e esse argumento não é falso, não, tem um pouco de verdade, que o time do primeiro tempo cansa o adversário, e aí o time do segundo tempo vai lá ou falta um encaixe? Então, só que você tem que dar chance para que o time que vence os jogos, para os jogadores que entram bem, mas ele fez isso, aí o Flaco entrou, o Flaco e o Maurício entraram e aí eles não foram tão bem quando eles entraram. Mas aí você não pode trocar com o jogo, porque o Vitor Roque pode ir mal todos os jogos, que ele não é criticado, o Flaco é criticado pelo Abel até quando ele vai bem. É verdade. O Flaco faz o gol da vitória e o Abel na coletiva vai falar do chute que ele deu com o pé errado. Ou que o Vitor Roque facilitou as coisas para ele. Isso, exatamente. Há uma visão com alguns jogadores, pelo menos para a mídia, pode ser que internamente seja diferente, mas se passa tenho paciência com o Rafael Veiga, tenho paciência, já não teve também, mas assim, volto a ter paciência com o Rafael Veiga, tenho muita paciência com o Vitor Roque, mas o Maurício tem que comer ainda muito arroz e feijão para ser titular, e o Flaco pode fazer o que ele quiser, que eu vou falar que ele não foi bem. Né? Então, assim,
Mas quando precisou botar... O que me chama a atenção é que quando ele precisou botar o Veiga no banco, ele botou o Veiga no banco. Não, o Veiga já passou por uma fase do tipo, não curto não é muito. Que ele não é o momento atual. Inclusive, acho que o Veiga não está curtindo muito essa vida dele no Palmeiras atual. Tá com uma carinha de fim de ciclo, né? Então, mas enfim... e talvez por isso... Isso já aconteceu outras vezes. Isso dá para reverter. Mas talvez até por isso o Abel tenha dado mais chances para ele. Mas acho que tem o time. E a gente conhece a defesa completinha. A defesa que ninguém passa, né, como diz o hino, é o Everton, o Giai, Murilo que não vai poder jogar, e aí tem que ver o substituto, Gustavo Gomes e Piquerez. Curiosamente, esse 0-0 aí entre Botafogo e Palmeiras, o Murilo também não jogou. Jogou o Mikael. Então, que a gente não sabe se vai entrar o Bruno Fux ou o Mikael. Entrou o Bruno Fux quando o Murilo se machucou, mas o Mikael, para mim, é muito mais bola do que o Bruno Fux. Não, correção. Jogou o Murilo, quem não jogou foi o Gomes. Jogou o Murilo e Mikael. Então, o meio, o primeiro volante é o Richard Rios, então você tem uma base aí já com 6 jogadores, e o Estevão é o 7º. Esse é o time titular do Palmeiras. Os outros 4 jogadores... Então, é aí que mora o problema. Os outros 4, nem o Abel sabe. Mas dos outros 4, 2 ele deveria saber. Maurício e Flaco Lopes. 2 ele deveria saber, porque são os jogadores que estão dando o resultado atual. E o outro, ele não pode ter como titular. O outro que seria titular mesmo, ele não pode ter como titular, que é o Paulinho. Se o Paulinho tivesse... Paulinho a gente já sabe que ela é uma substituição, né, Vini, pro segundo tempo. E aí entra muito no que a gente tem falado nos últimos dias aqui no News, né, Lofredo? Que o Paulinho, por poder jogar só 30 minutos, não vai começar jogando, isso é fato, né? Não, e assim, se o Paulinho tivesse condição de 75 minutos, de 60 minutos, ele seria titular. Porque ele claramente é o que tem, depois do Estevão, é o que tem de melhor, talvez no mesmo nível do Estevão, é o que tem de melhor do meio para frente. E o Palmeiras, até já que a gente está falando desse lado esquerdo do Palmeiras, a gente sabe que o Facundo, ele tá no lado esquerdo, mas a preferência dele é ir pro lado direito. Então, quando ele foi contratado para essa vaga que o Estevão vai deixar. E o Palmeiras já está tentando contratar outro jogador já nessa janela de julho, exatamente para esse lado esquerdo, que tem essas opções. Tem a opção do Paulinho, o Luigi joga ali também. Quem mais joga para o lado esquerdo? Bruno Rodrigues vai voltar. Bruno Rodrigues, é verdade. E agora está trazendo, né, tá negociando com o paraguaio, né, Vini? O Sousa, do Nottingham Forest, paraguaio, surgiu bem por lá, não conseguiu ter sequência. E ele até disse nessa última janela, né, que gostaria de permanecer na Europa e tudo mais, e o Palmeiras não desistiu, está disposto a pagar uma bala ali para tentar contratar esse paraguaio, que seria uma reposição para o Estevão. Eu brinquei que eu tenho o gabarito para amanhã, e aí não é informação, mas é uma... Tem o ataque? Manda aí. Eu imagino que o Abel escale um time com algumas novidades, tá? O Everton no gol, 3 zagueiros, Giai, Gustavo Gomes e Mikael. Os alas, Felipe Anderson de um lado. Felipe Anderson, você acha que ele volta? Eu acho que ele volta para ajudar o Giai. Felipe Anderson de um lado, Piquerez do outro, os 2 volantes, o Rios, e aí a dúvida mais Aníbal pelo Moreno, aspecto né? Está à físico. disposição de novo. Se o Aníbal tiver condições de jogo, o Aníbal joga do lado do Rios. Aí o trio de ataque, eu acho que é Estevão e Maurício, não pelo lado do campo, porque você já tem 2 alas, né? Você já tem Piquerez e Felipe Anderson subindo por ali. Maurício e Estevão mais por dentro e acho que ele vai de Vitor Roque. Ele vai de Vitor Roque, não tenho a menor dúvida. Vai deixar o Flaco pro segundo tempo? Vitor Roque vai até o limite. O homem resolve no segundo tempo, também deixaria? Que o Vitor Roque é um investimento do Palmeiras que o Palmeiras não quer perder. É o maior investimento da história do futebol brasileiro, então, assim, não só do Palmeiras. O Palmeiras não quer perder esse investimento. E acho que o fato do Flaco não ter ido bem quando começou jogando pesa pro Abel dizer... tá vendo? Olha aí, ele é bom quando entra o Vitor Roque faz também... o trabalho sujo, quando precisar eu coloco o Flaco. É que o Vitor Roque também não começou bem e também não terminou bem. Né? Então, assim, o Vitor Roque sai de titular porque o Flaco Lopes não foi bem, não começou bem o jogo. Mas toda vez que ele começa, ele também não começa bem. Verdade. Né? Então, não faz muito sentido. Né? Não faz muito sentido. Mas é por conta... Tenho que forçar esse... Assim, não é que passe... A diretoria certamente não faz pressão no Abel e não conseguiria isso por pressão. Mas o próprio técnico e também pelo histórico do jogador. Não é que você está tirando o jogador do nada. Eu preciso recuperar esse investimento, eu contratei o...
Héctor Hernandes. Não, eu preciso... É um jogador que já mostrou nos últimos anos que tem potencial. Então, vou tentar recuperar esse jogador, não só por conta do investimento financeiro, porque se eu conseguir recuperar, ele vai ser um acréscimo muito grande à minha equipe. Então, eu acho que tem uma insistência aí com o Vitor Roque por conta disso. O Flaco também não foi barato não, tá? Não foi um Vitor Roque, mas também não chegou a ser barato. Eu acho, mesmo sem ironia e sem brincadeira, que o Palmeiras tem mais chance de avançar do que o Botafogo. É um confronto nacional, 2 times muito bons. Âncora, o André Luciano não tira a chamada Mas ali, em quê? ó. Não tira o gerador de caracteres. Você acha que o Palmeiras tem mais chance que o Botafogo? Na minha crença, eu acho que o Palmeiras tem mais crença chance. não, pô. Crença... Não, porque eu acho que é um confronto nacional de times que se conhecem o tempo todo, jogam o tempo todo aí. Acho que o Palmeiras fez uma primeira fase ruim, mas acho que é um time muito bom, tem mais banco do que o Botafogo. Acho que pode fazer trocas mais interessantes que o Botafogo. E nós estamos focados no Botafogo porque ele foi heróico, porque ganhou do PSG. Ele suou sangue para ganhar do Sul. Ganhou do PSG, ganhou do Palmeiras ano passado, na Libertadores, ganhou na decisão do Brasileiro. Como perdeu há 2 anos atrás. Jogou partidas de forma competitiva aqui. O Palmeiras jogou nada até agora. Eu concordo. Mas eu acho que... Isso não é questão de boa ou má vontade com ninguém, até porque aqui ninguém tem que ter boa nem má vontade, tem que ser realista. Então... Né? Nesse papo que rola aí também. Sim. O Palmeiras jogou nada. Eu concordo. E, aliás, já vinha jogando mal no Brasileiro. Concordo, mas eu acho que... Eu só queria entender... O meu ponto é que seria muito pior para o Palmeiras e também para o Botafogo ter que enfrentar um outro europeu. Eu acho que é o confronto em que os dois têm mais chances. Sabe por que eu faço e acho que nesse confronto, só para terminar, tecla? Mauro, rapidinho. E acho que nesse confronto é um confronto olho no olho, que o Botafogo e o Palmeiras estão... Não tem, o Botafogo vai jogar retrancadinho porque ganhou do PSG desse jeito. Não acho que vai ser assim. Acho que vai ter que se impor. Acho que um confronto nacional sempre tem uma imprevisibilidade enorme. E acho que o Palmeiras... pelos 5 anos de Abel, de em momentos difíceis, achar coelho na cartola, passar, eu acho que o Palmeiras tem mais chance. Achou coelho na cartola nas últimas Libertadores? Não achou, mas achou no Brasileiro em 2023. No último Campeonato Paulista? No último Brasileiro, ele perdeu o título, não estava na mão dele? Concordo. Tirone, você está lá em 2021, 22. Então, 23, deixa só o Danilo falar. Mas eu acho, né, Danilo, é um pouco a crença. O Tirone não é religioso, pelo que eu sei. Não, mas ele disse púlpito. Mas parece, é uma crença. Essa é uma situação que a gente tem. Ótima. De uma boa partida do Palmeiras, um jogo importante, há algum tempo, e ela não vem. É uma crença que alguma hora, o Abel volte a ser Abel, o Estevão volte a ser Estevão, o Veiga volte a ser o Veiga, o Roque faça o gol, o Paulinho não sinta a dor. A gente tem uma crença. Sim. Porque é uma expectativa. Não sei se o Danilo concorda. Porque, na verdade, a gente está sendo... Semana a semana frustrado. Mas então... Vocês não entendem nada de leitura simbólica. Veja o fundo da imagem de Danilo Lavieri. Danilo Lavieri, segunda-feira, vai tirar um sarro com a cara de vocês que eu não quero nem ver. Danilo, eu quero botar a bola para você, mas pegando um gancho do que o Arnaldo falou. Não, é uma crença. A gente não está numa crença também que os europeus vão ligar um botão e vão jogar pra caramba? Nós estamos aqui na Universal. Não é uma crença parecida que o Bayern, a partir de agora o Bayern vai agora é oitavas, agora o Bayern vai jogar. Por que o Palmeiras não pode começar a jogar? O Bayern está jogando. Eu discordo do Mauro que eles não estão jogando. Eu acho que eles estão jogando. Diga, Danilo. Acho que o Real Madrid jogou muito ontem. Deixa o Danilo falar. Eu também não disse que o Palmeiras não vai jogar. Eu falei que... Eu queria entender por que o favoritismo. Sim. Isso sim. Diga, Danilo. Que pode jogar, óbvio que pode jogar. Eu concordo com o que o Arnaldo falou. Eu acho que o Palmeiras está devendo há um tempo. Você me entrega assim. Eu vou embora. E a gente fica na expectativa de que o Palmeiras vai fazer algum bom jogo. Eu, ao contrário do Mauro, acho que o Palmeiras fez um jogo bom contra o Porto, faltou pôr a bola para dentro. Então, tem um joguinho bom nesse Mundial e mais nada, embora não tenha colocado a bola para dentro.
Então, Palmeiras e Botafogo, para mim, é o confronto do melhor brasileiro nesse Mundial contra o pior brasileiro nesse Mundial, especialmente se a gente colocar lado a lado a capacidade de Palmeiras e Fluminense. Porque é verdade que o Fluminense fez 2 jogos mais ou menos, né? Mas a capacidade do Fluminense está muito abaixo do Palmeiras. Então, por isso que eu coloco o Palmeiras como o pior brasileiro até aqui e coloco o Botafogo como o melhor, pela questão óbvia de ter passado no grupo da morte. E aí, nesse caso, eu votaria na enquete do Botafogo com a maior chance, embora eu entenda o que o Bruno quis dizer. O Botafogo, para mim, é favorito pelo que produziu nesse Mundial, mas o Palmeiras tem essa expectativa, a gente tem essa esperança com base no histórico de um time que tem 5 anos no mesmo comando, com um elenco muito forte, que nos últimos 5 anos, embora esteja na parte baixa desses 5 anos, nos últimos 5 teve coelhos da cartola, como disse Tirone, tirados em 21, em 22, em 23, ganhou a Libertadores do Flamengo quando o Flamengo era favorito, chegou na final da Libertadores contra o Santos quando ninguém imaginava que o Palmeiras estaria na final, naquele ano o Atlético Mineiro era pleno favorito, teve o River Plate, que era o grande favorito também quando o Palmeiras eliminou. Então a gente fica acreditando nesse Palmeiras justamente por ter o mesmo comando, a mesma comissão técnica, que em algum momento aqueles coelhos vão ser tirados novamente. Mas isso faz um tempo que não acontece, né? O Palmeiras não faz um grande jogo de verdade assim há um tempo. Fez alguns bons jogos essa temporada contra o Corinthians, contra o Internacional, mas nada que a gente faça brilhar os olhos, ainda mais diante da expectativa que foi criada com o Palmeiras, com o investimento que o Palmeiras fez com o Paulinho, com o Vitor Roque, com o Facundo, com o Evangelista, se você for voltar no ano passado, com a chegada do Felipe Anderson, que até hoje não arrebentou. Então, eu hoje acho que o Botafogo é favorito, por pouco, mas favorito pelo que produziu no Mundial e porque o Palmeiras ainda não justifica. Agora, alguém aqui vai achar um absurdo se o Palmeiras de repente faz o jogo do ano e elimina o Botafogo? Tenho certeza que ninguém vai achar um absurdo. Então é muito por isso que esse jogo é tão interessante. De novo, voto no Botafogo como favorito, voto no Botafogo na enquete. Eu só queria anunciar o meu rompimento de relações com o Danilo Lavieri. Danilo, só para não deixar passar com você ainda, tem alguma mudança possível no Palmeiras, diante de um time que não está jogando nada, o Abel, sei lá, mexer no time? A gente tem primeiro a lesão do Murilo. O Murilo não joga mais nesse Mundial, então é provável que jogue Gomes e Fux. Se ele jogar mesmo com 2 zagueiros, eu não descarto a possibilidade dele jogar com 3 zagueiros, de o Palmeiras jogar daquele jeito ali, fechado, jogar por uma bola, jogar correndo pouco risco, inclusive pelo calor que vai ser na hora do jogo. Meio-dia na Filadélfia, provavelmente 33, 34 graus é o que eu imagino aqui na Filadélfia. Embora hoje tenha dado uma trégua, caiu um pouco a temperatura, está 23, 24, mas a tendência é que suba isso no sábado, no jogo amanhã. Então tem essa questão, tem também a possibilidade de o Palmeiras voltar a ter o Aníbal, que foi desfalque contra o Inter Miami, fez uma falta danada, muito pelo erro do Abel Ferreira de ter escalado o meio de campo sem volante, como a gente já falou aqui também. Então a volta do Aníbal eu acho que é muito boa. Em contrapartida, o Botafogo não vai ter o Gregory, que também acho um desfalque bem considerável. E aí a gente precisa ver. Eu duvido que ele vai tirar o Estevão, embora eu já defenda a saída dele do time, muito pela entrevista que o próprio Estevão deu. Mas acho que é mais ou menos por aí, Tirone. Tem uma possibilidade na minha imaginação aqui, tá? Não é informação nem nada. É um jeito de conhecer o Abel, acompanhar o trabalho dele. Eu não descarto que ele venha com 3 zagueiros nesse jogo de amanhã. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.